E agora, dando continuidade, vamos falar um pouquinho aqui sobre regra de 3, tá certo? A simples e a composta. A regra de 3 simples, por que regra de 3, né? É mais ou menos 3 valores que são informados numa questão e a questão quer saber qual é o valor, qual é o quarto valor. Por isso que a gente conhece popularmente como regra de 3, tá certo? E aí existem a simples e a composta. A simples é quando eu tenho 3 direto e a composta é quando eu tenho 6 ali, vou achar um deles, vocês vão entender. Quando eu tenho mais de 2 grandezas envolvidas. Vamos primeiro ver aqui uma simples, como montar e resolver. E aí, olha só, procurei deixar os exemplos já prontos, resolvidos, para que a gente agilize um pouquinho na resolução da questão. Olha só, e ganhe tempo, né, no vídeo, não fique tão cansativo para vocês. Um avião bimotor com velocidade de 450 km por hora, lento, tá certo? Porque os aviões de transporte costumam chegar a quase 1.000 km por hora. Então, 450 km por hora. Efetua uma viagem entre São Paulo e Brasília em 2 horas. Em quanto tempo um avião a jato de velocidade igual a 1.200 km por hora faria a mesma viagem? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar esse quadro aqui de regra de 3. Se eu for a 450 km por hora, vou gastar 2 horas. Se eu for a 1.200, vou gastar o quê? X horas. E aí eu preciso saber se essas grandezas aqui, ó, velocidade e tempo, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é que isso quer dizer? À medida que um aumenta, a outra também aumenta ou diminui? Bom, de antemão, pessoal, eu particularmente, não tenho isso lá no material, eu gosto de fazer o quê? Aonde tem a variável, eu coloco a setinha para baixo. Sempre. Tá aqui a variável x. Ficou horrível essa setinha minha, mas vamos lá. Olha só. Onde tem aqui o x, eu coloco a setinha para baixo. Tá certo? E aí eu vou analisar. Não olhem para os valores. Supondo que não tenha nenhum valor aí, texto em branco. Tá certo? Quanto maior a velocidade, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Isso quer dizer que as duas vão ser grandezas inversamente proporcionais. E aí, nesse caso, eu vou ter o quê? 2 está para x, assim como, nesse caso, já que é inversamente, então vai inverter. Vai ficar aqui, 1.200 dividido por 450. Aí aqui eu posso simplificar. Aqui eu faço 120 vezes x. 120x vai ser igual a 2 vezes 45, igual a 90. Isso quer dizer que x vai ser igual a... opa, 450 sobre 1.200, x Viu aqui? Ele inverteu o contrário. Dá no mesmo, viu? X vai ser igual a 90, tá certo? Dividido por 120. Deixa eu só ver esse cálculo aqui que eu fiz antes. 2 vezes 45 daria... Pessoal, desconsiderem isso aqui, tá certo? Não tá muito coerente. Que raiva. Não, tá certo, tá certo, tá certo.
Aqui ele fez, ó, 2 vezes dá 2.400, tá certo? Vezes 1.200x, 120x, é igual a 900. Mesma coisa. Aí passou dividindo. Só aqui, ó, 1.200 passou dividindo. Então, vai ser o quê? Vai ser 90 dividido por 1.200. Essa parte aqui que não está de acordo, tá certo? Ó. Então, aqui a minha resposta vai ser, ó, cancelei 0 com 0. Eu revisei tanto essa aula para ficar tudo certinho. Isso aqui vai ser igual a 3 sobre 4, ou seja, 3 quartos de 1 hora. 3 quartos de 1 hora vai ser o quê? 45 minutos. Tá certo? A minha resposta vai ser o quê? 45 minutos. Tá certo? Pronto. Esse aí é o tempo de viagem que eu tenho. Então, pessoal, o equívoco foi só aqui, ó, nessa partezinha. E aí ficou, ó, 90% por 1.120, que dá 3 quartos de hora, 45 minutos ou 0,75 horas. Tá certo? É mais comum aparecer 45 minutos. Tá ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Se um corte de 2,80 de tecido custa R$ 84,00, quanto custará 20 metros e 20 centímetros desse mesmo tecido? Olha só, pessoal, do mesmo jeito, vou montar aqui, ó, olha só. Quanto maior o tecido, maior vai ser o quê? O valor que eu vou pagar, não é isso? Então, aqui, ó, setinha para baixo. Nesse caso, a setinha aqui também é para baixo. Porque quanto mais tecido, maior vai ser o custo que eu vou pagar. E aí, nesse caso, eu não preciso inverter nenhuma fração. Já posso fazer até aqui mesmo, olha só. 2,8 vezes x é a mesma coisa que 2,20 vezes 80, de acordo com o que eu tenho aqui, ó. Esse aqui dá certinho, viu? Então, vou ter aqui, ó, 2,8 vai passar dividindo, então x vai ser o quê? 606 reais é o valor que eu vou pagar. Estão vendo, ó? Regra de 3. Tenho 3 valores, vou achar o quarto. E isso aí é simples. A composta é quando eu tenho mais de duas razões para resolver. E aí eu tenho aqui, ó, certo trabalho pode ser realizado por um grupo de 12 operários em 20 dias de trabalho de 8 horas diárias. Se esse mesmo trabalho tivesse que ser feito em apenas 16 dias, com 16 operários igualmente eficientes, quantas horas por dia eles deveriam trabalhar? Vejam que agora eu vou ter 3 grandezas: 12 operários, 20 dias e 8 horas por dia. Então, eu tenho operários, dias e horas por dia. Se esse mesmo trabalho tivesse sido feito em 16 dias, com 16 operários, igualmente eficiente, quantas horas por dia eles deveriam trabalhar? Aí agora a nossa tabela vai ser um pouquinho maior. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 12 operários que trabalham em 20 dias, executam um serviço em 8 horas. 16 operários. Só reforçar aqui, tempo, horas por dia trabalhando, viu? Horas por dia. E aí, pessoal, olha só. O que é que vai acontecer aqui? São 3 grandezas. E aí, por esse motivo de ter 3 grandezas, é que a gente tem uma regra de 3 composta. Tem um aluno que diz, professor, deveria ser regra de 6, né? Que ela tem uns 5 valores que quer achar o sexto. Bom, mas é o seguinte, como é que eu vou fazer aqui? Vocês vão entender porque também é chamado de regra de 3. Primeiro, onde tiver x, a setinha eu coloco para baixo. E aí, pessoal, por enquanto,
Vamos fazer de conta que não existem operários, só tempo e horas por dia. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Não olhem para os valores. Eu estou olhando só para as grandezas. Tempo e horas por dia. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou gastar menos dias. Então, quer dizer que as duas vão ser o quê? Inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui ó, a setinha para cima. Ou seta feia, mas é para cima. Agora eu vou comparar operários, tá certo? Com tempo. Quanto mais horas por dia, esse tempo aqui eu não chamei nem de tempo, eu queria chamar aqui de velocidade. Ou tempo por dia, velocidade ou a quantidade de horas por dia, tá certo? Horas por dia, acho que ficaria melhor do que tempo, para não confundir com esse outro. Então, se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Menos, não é isso? Quanto maior a quantidade de horas por dia, menos operários vou precisar. Quanto mais operários, menos horas por dia. Então, as duas também vão ser inversamente proporcionais. E aí, nesse caso, aquela primeira que tem o x vai ser sempre igual ao produto das outras duas. Por exemplo, aqui, olha só, 8 dividido por x vai ser a mesma coisa que 16 dividido por 12 multiplicado por, aí eu inverto, ó, 16 dividido por 20. Tá certo? Aqui ficou o contrário, porque aqui ele inverteu esse. Olha só, x sobre 8 é igual a 12 sobre 16 multiplicado por 20 por 16. Mas no final vai dar a mesma coisa. Tá certo? Ó. E aí, quando eu multiplico isso aqui, vai ficar o quê? Ó? 8 sobre x é a mesma coisa que 256 dividido por quem? 12 vezes 20 dá o quê? 240. Então, percebam que aqui ainda é uma regra de 3. Tenho 3 valores e quero achar o quarto. E aí é só fazer as continhas bestas, não é isso? Ó. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. E aí eu vou ter o quê? 7,5 horas por dia. Ou seja, 7 horas, cuidado pessoal aqui, ó, e 30 minutos. Pronto. Então, eu teria que trabalhar por dia, esses operários, 7 horas e 30 minutos por dia para cumprir essa mesma meta de serviço. Então, é isso que eu chamo de regra de 3 composta, que aí tem 3 grandezas. O professor poderia ter 4? Poderia. 4 grandezas, 5 grandezas e assim por diante. Vamos avançar aqui, senão vai ficar muito extensa a aula. Pronto. Chegamos em porcentagem. Agora que a gente chegou mesmo em matemática financeira. Tá certo? Que é trabalhar com porcentagem. Mas já vou adiantando para vocês que em porcentagem a gente não tem muito problema com relação a diretamente ou inversamente proporcional, tá certo? Quando a gente fala de porcentagem é porque às vezes a gente pode ser mal interpretados. E aí a porcentagem ela nos dá uma precisão maior. Quer ver um exemplo? Digamos que vocês são professores e tiveram, durante o ano letivo, 10 alunos reprovados. Isso é muito ou é pouco? Depende. E aí, para saber disso, uma precisão maior, se isso é muito ou se é pouco, a gente faz um cálculo de porcentagem. Em cada 100, por 100, você reprovou quantos? Se você tinha 1.000 alunos, quer dizer o quê? Que de cada 100, um foi reprovado, ou seja, 1%. Tá certo? Razoável. Agora, se você dá aula só a uma turma, com 40 alunos, e 10 foram reprovados, aí é um caso a se analisar. Por quê? Porque vai ser equivalente a 25%.
Então vejam que porcentagem ela dá uma precisão melhor dos resultados que precisamos, tá certo? A polícia apreendeu alguma coisa. Então a gente às vezes fica, vixe, foi muito. Não, depende. Se foi, um exemplo aqui, bem justo, foi roubado de um banco 15 bilhões e a polícia recuperou 1 milhão, é quase nada. Mas se foi roubado 1,5 milhão e a polícia recuperou 1 milhão, opa, já foi uma quantidade bem considerável. Então é esse tipo de coisa que a porcentagem vem para nos ajudar, tá certo? E isso aí serve para muitas coisas. Bom, mas o que é porcentagem? É esse valor sobre 100. Qualquer porcentagem, 10%. 10% é a mesma coisa que 10, ó, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. Esse porcento significa por 100. Acabou-se. E aí, olha só, uma questãozinha que já quebrou a cabeça de muita gente em concurso por aí, viu? Quanto é 10% ao quadrado? Vai ser 10 sobre 100 elevado a 2. E aí eu poderia até ter simplificado aqui 10, 0 com 0. Mas vamos lá. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 100 é igual a 10.000. Aqui eu cancelo, ó, 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar o quê? 1 sobre 100. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1%. E a resposta é 1%. Professor, mas não deveria aumentar, já que é 10% ao quadrado? Era para ser mais, era para ser 100%. Aí você se engana. Por quê? 10% é um valor menor do que 1. Valores entre 0 e 1, quando eu elevo ao quadrado, a tendência é diminuir. Então fiquem atentos a isso aí, tá certo? Vamos ver aqui mais um exemplo. Estamos chegando já perto. Eu dividi em 2 aulas para a gente poder não se desgastar tanto. Olha só, porcentagem simples. Eu quero saber quanto é 10% de alguma coisa, 5% de alguma coisa, 200% de alguma coisa. Então, olha só, pessoal. 10% de A é 10 sobre 100 vezes A é igual a 0,1 vezes A. 5% de A, 5 sobre 100 que é, vezes A, que é igual a 0,05, quando eu faço aqui a divisão, vezes A. Seria isso. Lembrar que em matemática, de é a mesma coisa que multiplicação. Isso aí vai ser muito usado para resolver situações que envolvam porcentagem, tá certo? Se alguém teve um aumento de 10%, você calcula 10% e soma esse valor. Um desconto de 15%, calcula 15% desse valor e subtrai, tá certo? Mas que é a questão da coloca aqui, que pode ser calculado por I vezes A, para agilizar. E aí vamos falar um pouquinho aqui de aumento simples e descontos simples, tá certo? Se um valor A tiver um aumento de 10%, por exemplo, então agora ele vai custar 1 mais 0,1. Por que 0,1? Porque 0,1 é 10%. Então vai ser 1,1 vezes A. Isso aqui é o aumento de 10%. É eu multiplicar por 110 sobre 100. 5% é eu multiplicar por 105 sobre 100. 200% é multiplicar por 3 vezes o valor de A. Se alguma coisa teve um aumento de 200%, quer dizer o quê? Que agora é o triplo. Antes custava R$10, agora custa 30. Aumentou 200%. E assim por diante. E desconto vai ser também parecido, tá certo? Olha só, em vez de somar, não é isso? Digamos um desconto aqui de 10%, menos 0,1. Um desconto de 5%, menos 0,05. Então, esse cálculo aqui já vai me dar o resultado com o desconto desejado. Esse valor aqui, ó, já vai me dar o resultado com o desconto desejado. Por que eu não coloquei aqui aquele 200%? Porque não faz sentido eu descontar 200%. Se um valor custa R$10 e teve um desconto de 200%, não faz sentido, porque o total
é sempre 100%. 100% dos alunos foram aprovados, todos. 100% de pessoas que usavam álcool foram reabilitadas. 100% das pessoas deixaram de usar álcool. E assim por diante. Não é isso? Bom, e aí, determinados problemas de porcentagem podem ser resolvidos por uma simples regra de 3, mas alguns ficam mais simples quando utilizamos o conceito de aumento e desconto simples. E aí nós temos aumentos seguidos, descontos seguidos, que aí vocês vão pensar um pouquinho. Por exemplo, olha só, um valor custa A, tem um aumento de 10%. Então, vamos multiplicar esse valor de A por 1,1. Em seguida, teve outro aumento de 10%. Multiplico de novo por 1,1. Qual vai ser o aumento final? Quer dizer que A vai ser multiplicado por 1,21. Então, se eu tiver dois aumentos de 10% consecutivos, é como se eu tivesse tido um aumento de 21%. Tá certo? Isso aí é que a gente chama de juros sobre juros. E também descontos seguidos, acontece a mesma coisa. Cuidado, se eu digo que em janeiro teve um aumento de 10% e em fevereiro teve outro aumento de 10%, no final eu tive um aumento de 21%. Não foi um aumento de 20%. Tá certo? Então fiquem atentos em relação a isso. Descontos do mesmo jeito, tá certo? E aí, esses valorzinhos aqui eu chamo de fator de proporcionalidade, o fator de porcentagem, tá certo? Que vai nos ajudar a entender um pouco mais as questões. Por exemplo, aqui, olha só. 7% é igual a 0,07. Se for um aumento, aí eu multiplico por 1,07. E se for um desconto, 0,93. 10% é 0,1. Se for um aumento, multiplico por 1,1. Se for um desconto, 0,9. E aí vocês vão analisar aqui toda essa tabelazinha, o fator simples, que é o de aumento ou desconto, tá certo? E verificar como é que fica. Qualquer dúvida, podem nos procurar lá na plataforma que ajudaremos vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima.